que fazem com que na família os conflitos possam gerar-se, os conflitos possam nascer. Agora, como gerir esses conflitos no meio da família? Porque nenhuma família é perfeita. Em algum momento sempre existirão os conflitos. Primeiro, eu quero dizer que é importante que os problemas sejam tratados e não ignorados. Há muita gente que tem dificuldades em resolver problemas. Eles ignoram, pensando que levando o problema e colocar embaixo do tapete, ele está resolvido. Mas não. O problema não apodrece. O problema é como o pecado, não apodrece. Vai levar o tempo, mas sempre vai falar no coração. Então é importante que se resolva. Se for já ver em Gênesis capítulo 13, versículo 7 a 9, nós temos uma grande lição, porque a Bíblia retrata a história de Abraão e seu sobrinho Ló. Diz que eles tiveram um conflito. Não um conflito direto, mas um conflito gerado pelos seus pastores. Mas Abraão, muito sábio, ele chama o seu sobrinho, ele diz: senta aqui e vamos conversar, porque há um problema que tem que ser resolvido. Então Abraão disse para o seu irmão Ló, para o seu sobrinho: olha, nós somos irmãos, nós somos família, não precisamos ter aqui um conflito. Você é só escolher o lado da terra que você quer e eu vou para o lado oposto. E isso resolveu o problema de uma vez por todas. Trate sempre os teus problemas, não os ignores, porque problema ignorado é uma mina escondida, a qualquer momento explode. A segunda forma de resolver conflitos no meio da família é buscar sempre a paz. No texto que nós tratamos, que é lá em Gênesis capítulo 27, quando falávamos do conflito entre Esaú e Jacó, ao ponto de que Esaú desejava a morte do seu irmão, Jacó fugiu, seguindo o conselho de sua mãe. Foi lá habitar com seu tio Labão. Mas, tendo vivido lá por muito tempo, alguma coisa pesou em seu coração, porque ele sabia que tinha um irmão com quem ele devia acertar as contas. Então ele decide regressar, com medo claro no coração, porque ele não sabia qual seria a recepção do seu irmão. O mais provável era uma vingança que Jacó talvez esperava. Jacó levou toda a sua família, levou tudo o que ele tinha e foi em direção a seu irmão. Ele fez de tudo para poder acautelar o seu irmão, mas ele não sabia que o seu irmão, na verdade, estava também à espera deste momento. Vamos ver Gênesis 33, versículo 4. Diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Entende? Aqui alguém teve que tomar uma decisão de ir atrás da reconciliação. Esta pessoa foi Jacó, a pessoa que havia trapaceado, a pessoa que havia falhado. Ele percebeu que ele estava errado, que alguma coisa devia ser feita. Que coisa era esta? Ir atrás da paz. Ele queria paz com seu irmão. Ele pensava que encontraria uma retaliação, mas a Bíblia diz que quando se encontraram, os dois abraçaram-se e choraram. Isso é muito bom, é um gesto maravilhoso. Isso mostra que na família, apesar de ter conflitos, apesar de ter problemas, mas não há nada que não seja ultrapassado com uma boa intenção, com um bom diálogo. Então, se tens um problema, um conflito com algum membro da sua família, talvez estás no tempo certo de lhe aproximar para poder conversar, para poder ir atrás da paz, porque a família é isso. Problemas existem, mas na conversa a gente se entende. A terceira forma, ou o terceiro caminho para resolver o conflito familiar é praticar o perdão. Nós sabemos que o perdão é a manifestação mais alta do amor, e a família, o que na verdade precisa é do perdão. Então é preciso aprendermos a perdoar-nos uns aos outros. Se for a ver o texto de Gênesis 50, Gênesis 45, retrata sobre José e seus irmãos. Lá atrás, em Gênesis 37, os irmãos de José o venderam como escravo e ele foi parar no Egito. E ele chega a reconhecer o próprio José aos seus irmãos, dizendo que não são vocês que me trouxeram para o Egito, mas na verdade foi Deus, para poder salvar a vocês e salvar a humanidade da grande fome. Então José, ele recebe seus irmãos e no capítulo 50 ele chega a perguntar: estou eu no lugar de Deus para poder condenar vocês, para poder criticar vocês? Estou eu no lugar de Deus? Com certeza não. E José, ele mostra um ato, um coração grande de perdoar o seu irmão. Às vezes nós queremos reparar para a dimensão do problema, o quanto a pessoa me ofendeu e eu não posso perdoar, mas José não reparou para esse lado. José reparou para um bem maior
maior, o propósito de Deus. Então, nada acontece por acaso. José já entendia isso. Então, também é a tua vez de entender, é a minha vez de perceber que nada é por acaso. Se um membro da tua família te ofendeu, talvez seja para para uma ação ou para um motivo maior. Então, o que tens que fazer? O que eu tenho que fazer é ter a atitude de José, receber os irmãos, mesmo depois do que fizeram, e mesmo assim dar espaço a eles e lhes perdoar. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, de 14 a 15, aquele que não perdoa ao seu irmão os seus pecados, Deus também não lhe perdoará. Então, o que adianta você dizer que eu sou crente, mas não receber o perdão de Deus, sabendo que você peca todos os santos dias? Que Deus te abençoe. Não te esqueças de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, também deixar o seu like e compartilhar com as outras pessoas que precisam de gerir conflitos familiares. Que Deus te abençoe.